A gente vai conversar agora com o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o ataque que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sofreu na última sexta-feira no Aeroporto Internacional de Roma. O governo brasileiro está com esforço concentrado para esclarecer todo esse episódio da agressão. O ministro, vai ser fundamental para essa apuração, esse inquérito, as imagens que vocês, inclusive, já pediram para o governo da Itália. Tem uma previsão de quando essas imagens devem chegar aqui, já estar nas mãos da Polícia Federal, do Ministério da Justiça? Esse inquérito já foi instaurado a partir da representação do ministro Alexandre. Nós temos, claro, provas orais, que são os depoimentos de todas as pessoas que foram mencionadas, e nós temos essa prova que teria natureza documental, sobretudo as imagens. Nós temos dois caminhos complementares para a obtenção dessas imagens, seja o contato direto das polícias, no caso da Polícia Federal Brasileira, com a Polícia Italiana, esse contato já foi feito, e nós temos também o procedimento formal entre a Autoridade Central de Cooperação Jurídica Brasileira com a Autoridade Central de Cooperação Jurídica Italiana. Isso está sendo feito hoje também. Um desses dois caminhos, com certeza, vai ter um desfecho rápido e nós vamos obter essas imagens. A ideia é que até sexta-feira os agentes da PF já tenham essas imagens. A nossa expectativa é essa, porque é algo relativamente simples. Não há complexidade jurídica, porque nós temos acordos de cooperação, já houve os contatos, a Polícia Federal tem adido policial na Itália, então eu acredito que muito rapidamente, ao longo dessa semana, teremos essas imagens e, com isso, o total esclarecimento dos fatos. Ministro, para a gente esclarecer, inclusive, para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, a eleição acabou já faz um tempo, né? Já faz quase um ano, praticamente. Mas parece que um grupo de pessoas segue com aquela politização exacerbada e, mais que isso, se achando no direito de atacar agentes públicos, acreditando que não vai ser punido. Queria que o senhor explicasse por que, sim, a lei, o Código Penal, prevê uma investigação nesse caso e, mais do que isso, que é uma apuração que vai ser didática, inclusive, para que não aconteça mais, porque são casos que ficam pipocando. Aí a gente tem um episódio com o filho de um ministro agredido nessa situação de Roma. Essa moldura contextual que você oferece é muito importante para que nós possamos sublinhar, aqueles que estão nos acompanhando, que nós temos três funções no direito penal. A primeira é a chamada função repressiva, punir quem fez algo errado. Em segundo lugar, a função preventiva e específica, ou seja, aquela pessoa que eventualmente teve uma conduta errada, saber que não deve repetir. E existe uma terceira função do direito penal, que é a função preventiva geral, que é essa mensagem. Mensagem é: não faça isso, porque isto não é compatível com as leis. Esse episódio serve para que nós possamos emitir ou viabilizar essas três funções. Neste caso, punir essas pessoas, mediante, claro, o procedimento legal, com direito de defesa. Em segundo lugar, que essas pessoas entendam que não devem se meter em episódios dessa natureza. E terceiro, essa visão de que o Brasil permite, e que bom que permite, o pluralismo político. Porém, você pode fazer oposição, se você não gosta de uma determinada autoridade, dos termos da lei, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. Agressão física e moral não é permitido na lei, mesmo quando no exterior. Às vezes, alguém pode ter a visão errada de que a liberdade de expressão permite qualquer coisa. Ora, você pode dizer: eu não gosto do ministro tal, isso é liberdade de expressão. Eu não gosto do ministro tal e por isso vou agredi-lo, não é liberdade de expressão. Eu vou matar o ministro, não, isso não é liberdade de expressão. E o outro equívoco é aquele segundo o qual, por Estado exterior, não tem lei. Não tem lei. Inclusive, o direito penal brasileiro, o Código Penal, no artigo 7º, prevê a hipótese da extraterritorialidade. Ou seja, em algumas circunstâncias, a lei brasileira é aplicável, inclusive, a crimes cometidos no exterior. O que o senhor explicava é que não pode acontecer duplicidade de apurações, ou seja, o governo brasileiro, a Polícia Federal Brasileira, estar apurando e lá na Itália uma outra investigação. Então, vocês já notificaram a Itália e agora a investigação fica com o Brasil, é isso? Nós estamos reivindicando isso porque,
Neste caso, o Código Penal diz que quando o crime é cometido por brasileiro, que em tese é o caso, e nós temos o atendimento de certas circunstâncias, por exemplo, esses brasileiros voltaram ao Brasil, e nesse caso ambas as partes são brasileiros, nós consideramos que o interesse predominante é nosso. E para evitar esse bis e idem, essa duplicidade, essa repetição, a Polícia Federal já manifestou o interesse na investigação que já está instaurada no Brasil. Agora, ministro, a gente pôde perceber, pelo menos no depoimento do primeiro acusado de fazer as agressões contra o filho e contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que agora é um mal-entendido. E que eles, né, tentam passar a ideia de que não estavam envolvidos e de que é um mal-entendido. Isso mostra como, possivelmente, o grupo, na hora, não pensou sobre, ou, mais que isso, com medo da punição, então, pode rever a sua conduta? Eu espero que seja algo sincero. Evidentemente, as pessoas têm direito de se defender, estão sendo ouvidas. A Polícia Federal faz uma apuração técnica, isenta. Qualquer que seja o desfecho, mesmo que haja um eventual arrependimento, por exemplo, ou um pedido de desculpas, o que nós consideramos é que deve ser algo sincero, e não algo hipócrita, algo que seja falso. Acho que as imagens e o conjunto de depoimentos vão permitir um entendimento mais claro, mais nítido da gravidade do que aconteceu, e espero que essas pessoas possam, com isso, fazer essa retratação e, eventualmente, receberem a punição que a lei prevê. A apuração da PF pode envolver atentado contra o Estado Democrático de Direito, ameaça, crime contra a honra. Quais são as tipificações de que eles podem depois ser responsabilizados quando terminar esse inquérito, ministro? A Polícia Federal fará essa análise à luz dos fatos. Em tese, pode haver a ocorrência de crime contra a honra, no caso injúria ou difamação, ou pode haver ameaça, pode haver crime contra o Estado Democrático de Direito, na modalidade em que há uma tentativa de restringir o exercício do poder. Porque é importante consignar, destacar, que a ofensa não foi ao Alexandre como pessoa física, mas sim a ideia de que ele estaria, segundo essas pessoas, conforme a narrativa, agindo mal como ministro do Supremo. Ou seja, o crime se refere à atuação dele como funcionário público federal, como agente público federal. E, portanto, há um interesse de toda a sociedade, porque nós precisamos, eu, você, os que nos acompanham, precisamos todos de que os juízes tenham segurança, tranquilidade para decidir. Ora, se se generalizam ameaças, agressões, etc., riscos para a família, é claro que você está impedindo o bom funcionamento do Poder Judiciário ou de outro poder da República. Então, por isso é importante essa apuração. Ministro, chama atenção, inclusive falando com fontes da PF na sexta-feira, de que o Giovanni Mantovani, que seria filho do grupo de agressores do Alex Zanata, ele tenta apaziguar. E aí se chama atenção a idade dele, 20 anos, e aí os agressores mais velhos. Isso também serve de, digamos assim, tem um caráter didático, porque mostra a postura, quer dizer, do mais jovem em relação ao mais velho, e aqui parece que nos últimos tempos as pessoas mais velhas, inclusive, elas perderam um pouco a noção do que se pode fazer como liberdade de expressão, o que não se pode, o que não é liberdade de expressão. É muito difícil, nesse momento, para mim, analisar o caso concreto em relação à participação de cada um, porque a investigação está em andamento, vamos aguardar. Porém, de um modo geral, é claro que eu concordo com a sua análise, de que pessoas que, exatamente por sua maior experiência de vida, deveriam ter mais prudência, mais cautela, e estão perdendo essa dimensão. Então, eu próprio, nas minhas experiências pessoais de vítima de agressões, normalmente são pessoas de meia idade para cima, pessoas que já passaram dos 50 anos e que se veem, de repente, envolvidas numa espécie de alucinação, eu diria, coletiva, em que a agressão passa a ser vista como algo tolerável, e não é. O Brasil, tradicionalmente, nas disputas políticas, sempre conseguiu separar o que é o momento da eleição, por exemplo,
do dia a dia em que a pessoa pode vir aqui na frente do Ministério da Justiça ou do Congresso e fazer um protesto. É normal que venha, que faça, que coloque uma faixa, um cartaz, seja lá o que for. Mas ela não pode invadir, quebrar tudo. Ela não pode colocar uma bomba. Ela não pode tocar fogo no prédio. Ela não pode fazer com que um agente público, qualquer que seja ele, esteja num restaurante com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, enfim, e ela vai lá ser agredida fisicamente, e o que é que o filho tem a ver com isso? Então, essa fronteira foi ultrapassada erradamente, e casos como esse ajudam a que toda a sociedade pondere, reflita, inclusive essas pessoas de 60, 70 anos, que deveriam, inclusive, ajudar a educar as novas gerações. Pois é, o senhor fala que serve de exemplo, e mais que isso, ministro, porque se fala muito, liberdade de expressão. A gente viu no final do ano passado de que o que parecia, né, a manifestação da liberdade de expressão acabou com o 8 de janeiro, com a quebradeira. Por que é tão importante, né, uma apuração nesse sentido, para evitar que a agressão física, daqui a pouco tem alguém com uma arma no aeroporto, enfim, não é o caso de ter uma arma no aeroporto, porque você tem que despachar a arma, mas são situações factíveis de que a agressão vire algo ainda mais grave, né? Na verdade, sempre há essa escalada. Você veja que nesses episódios recentes da vida brasileira, primeiro houve fechamento de estradas, depois cerco a quartéis, depois, no dia 12 de dezembro, houve tentativa de quebrar a capital do país, invadir a delegacia da Polícia Federal, da Polícia Civil, e isso chegou que no dia 24 de dezembro, pessoas achassem razoável colocar uma bomba e explodir um avião no aeroporto de Brasília e matar centenas de pessoas. Isso aconteceu no Brasil outro dia. E depois, não satisfeitas, essas mesmas pessoas aglomeradas num acampamento inusitado na frente de um quartel do Exército Brasileiro, resolveram invadir e quebrar a sede dos três poderes. Então, essa escalada, de fato, é que tem que ser contida. Nós fizemos um esforço sério a partir dos eventos terríveis de 8 de janeiro, porque nós tínhamos ali 5 dias de governo, de apuração, de repressão, de punição, e ainda há essas pessoas que insistem nesse caminho da agressão em aeroportos. E veja, muita gente de classe média alta para cima, porque quem compra uma passagem para viajar para a Itália e passar 15, 20 dias, são pessoas que têm um patrimônio razoável e supostamente seriam elite econômica do país. Mas com esse comportamento, imagine as outras pessoas passando no aeroporto, de outras nacionalidades inclusive, vendo isto. Então é uma coisa, na verdade, antipatriótica. Essa gente que se diz tão patriota, tão elite, tão educada, na verdade está conspirando contra a imagem do Brasil, fazendo esse tipo de selvageria política. O senhor, inclusive, na rede social colocou que é um comportamento de criminoso, de uma elite que acha que porque tem dinheiro do bolso pode fazer qualquer coisa, e a vida não é assim, porque isso é Estado vingativo de direito da Idade Média, ministro. Exatamente. Então a gente precisa entender que quando você pensa diferente, a Constituição prevê canais pelos quais o seu pensamento diferente pode ser exposto legitimamente. Aí é liberdade de expressão. Mas você faz apologia de fato criminoso, você faz incitação à prática de crimes. Se você comete crimes, mesmo que crimes contra a honra, você está ultrapassando a esfera legítima de atuação do pluralismo político. Infelizmente, nós estamos precisando repetir esses conceitos básicos e repetir na prática, não só na esfera retórica, mas com ações, para que haja essa compreensão do lugar de todo mundo na democracia. O senhor fez carreira na magistratura e mais que isso, né, ministro, a gente teve todos esses episódios envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Fica claro que o Supremo hoje é muito alvo dessas pessoas descontentes. Eu queria que o senhor falasse, porque de todos os poderes, o Supremo é o que não passa pelo crivo da população, do cidadão. Cada um de nós vota de 2 em 2 anos na eleição municipal ou na presidencial e escolhe os seus representantes do povo. No caso do Supremo, não é isso. No caso do Supremo, o Supremo segue o que diz a legislação, o que diz a lei. É importante a gente ter clareza também sobre isso, né, ministro? Porque me parece que existe essa confusão sobre o papel de cada poder.
E, na verdade, além do papel de cada poder, como você pode legitimamente manifestar o seu inconformismo em relação a uma decisão do Supremo? Você tem caminhos processuais, recursos, ações judiciais que você pode apresentar perante o Supremo. Agora, você imaginar que vai intimidar juízes de modo geral, isso significa desejar que ele perca um atributo fundamental para o bom funcionamento da justiça, que é a independência. Qual é a nossa garantia, a minha, a sua, de todo mundo? É de que um juiz que vai nos julgar não estará pressionado, não estará coagido. Ele vai julgar de acordo com a sua convicção, a leitura, a interpretação dos fatos e da lei, e vai emitir uma sentença. Agora, se ele está coagido, ameaçado fisicamente, moralmente, ele deixa de ser um garantidor, um garante ou garantidor da integridade das leis no Brasil. Por isso, nós temos que entender que, às vezes, o que poderia ser razoável em relação aos outros poderes não é em relação ao judiciário, por essa maior proteção da independência do poder. Então, essa é uma tarefa nacional que nós estamos cumprindo com sobriedade, com ponderação, com equilíbrio. Não há antecipação de condenação, não nos cabe julgar, mas cabe à Polícia Federal apurar, investigar, ouvir todo mundo e mandar para o Poder Judiciário. Para a gente finalizar o assunto imagens, vocês acreditam então que essas imagens até sexta, ministro, a Itália já confirmou que tem as imagens? Sim, há certeza de que essas imagens existem, os pedidos de cooperação foram feitos e vamos aguardar. A nossa previsão inicial é de que ao longo dessa semana a gente tem acesso, mediante o adido policial lá, e com isso haja posteriormente a incorporação dessas imagens ao inquérito policial. Para bater com os depoimentos de ontem e que vão acontecer na terça-feira, essas imagens serão fundamentais. Nós temos juízos de plausibilidade, de verossimilhança, fruto do que até aqui foi colhido. Nós temos, por parte da Polícia Federal, a convicção de que há plausibilidade, verossimilhança daquilo que o ministro do Supremo Tribunal Federal narrou. As imagens vão complementar essas provas orais e, com isso, permitir o esclarecimento definitivo dos fatos.